Atenção, atenção, central, responda. Os ataques começaram? Os ataques nucleares? Mas não era pra ser só na segunda-feira? Entendi. Então tá, né? E aí, o que a gente faz? A gente já tem a nossa vaga garantida, né? Sem problemas então. O pessoal que tá morrendo? Relaxa. A gente vai reconstruir tudo depois no futuro, sabe? Vamos deixar o tempo cuidar disso. Até porque, né? Quem que se preocupava com eles? Relaxa. Vai ficar tudo certo. Tudo certo. Será que eles explodiram aquela cafeteria que a gente ia? Nossa, era excelente, né? O fim do mundo? Relaxa. Pra gente é só um final de semana por aqui. Bem, quem tem dinheiro, para que se preocupar com o fim do mundo, não é mesmo? Dessa vez eu voltei para falar sobre a série Fallout, que estreou na Amazon Prime e é uma adaptação direta dos videogames aí que são feitos pela Bethesda Studio. E é muito interessante você assistir a série e também jogar os jogos, porque eles trazem um tema que é muito interessante e que merece ser abordado, que é a crise de identidade no capitalismo. Você deve estar pensando, lá vai ele falar sobre o capitalismo, que é a crise do capitalismo, que é um malvadão, por que você não vai trabalhar ao invés de ficar criticando? Bem, meu amiguinho, vou te falar, se você defende, você também está envolvido no problema e eu vou te contar o porquê. E na série Fallout acompanhamos basicamente a personagem Lucy, que mora em um dos vaults, que é basicamente um lugar seguro que foi criado para as pessoas morarem ali enquanto o fim do mundo, digamos assim, o fim do mundo nuclear, devido à guerra nuclear, está passando. Eles vivem ali tentando reconstruir a ideia que eles têm de sociedade para quando reabrirem o Vault, eles conseguirem sair para voltar a viver em sociedade e remontar a sociedade. A Lucy acaba perdendo seu pai devido a uma invasão que acontece no Vault, o Hank, que inclusive é interpretado pelo nosso querido Paul Atreides. E não é a versão de 2023, é a versão lá dos anos 80. Que vale muito a pena também. Então ela parte em uma busca através desse mundo pós-apocalíptico, tentando encontrar o seu pai. No meio disso ela vai encontrar o Maximus, que é um soldado ali da Guarda de Ferro, que é basicamente ali uma sociedade religiosa feita por soldados de armadura. E ela também terá que fugir do Necrótico, né, que é o Cooper, que tá indo atrás dela, tá caçando ela por algum motivo que ela não sabe muito bem o que é. E a série vai acompanhar essa narrativa dela em busca do pai e descobrindo esse mundo. E a série é uma adaptação direta dos jogos Fallout, que já tem 4 jogos, jogo online, jogo tático. É um mundo muito grande, que basicamente sempre explora essa ideia de pegar alguém ali que vive em um dos vaults, né, que são mais de 100 vaults espalhados pelos Estados Unidos, e colocar ele para explorar o mundo afora, esse mundo pós-apocalíptico. E a série de Fallout se passa alguns anos após todos os jogos da série. Enquanto alguns jogos se passam em 2108, 2120. Mas o que isso tem a ver com a crise do capitalismo e tudo mais? Para isso, eu vou ter que te explicar um pouco sobre o que é o universo de Fallout e também entrar sobre o que essa série busca explorar, tendo em conta que é uma adaptação que traz ali dilemas bem atuais que os próprios jogos já oferecem pra gente. Mas antes de começarmos, gostaria de falar pra você que se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu curtir já de uma vez, comenta aqui embaixo o que você achou da série e, é claro, depois comenta aí suas opiniões sobre o vídeo. Mas vai estar aparecendo durante o vídeo aqui algumas indicações no card acima, aqui em algum canto, para você conferir, porque a gente fala sobre alguns assuntos variados aqui, diversos temas, então vale muito a pena. Nossas redes sociais estão na descrição, então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Primeiro vamos explicar o universo de Fallout, né? Porque, igual eu falei para vocês, existem esses vaults, né, que foram ali bunkers criados para as pessoas morarem.
Contudo, esses vaults foram bunkers criados por uma empresa, né, que é a responsável pela construção ali desta proteção entre muitas aspas. Porque os vaults foram construídos pela Vault-Tec, que é basicamente uma empresa privada do universo de Fallout, onde eles são responsáveis por construir esses locais, mas eles também são responsáveis por vender esses locais. Então, sim, basicamente não é todo mundo que conseguiu se salvar, né? Basicamente as pessoas que tinham ali uma boa renda, que tinham uma família bem estruturada, que tinham ali toda uma ideia da família nuclear. E por que eu falo da família nuclear? Porque basicamente essa é uma teoria, uma ideia que surge ali após a Segunda Grande Guerra, né? Onde devido às ameaças da guerra nuclear sair, o período da Guerra Fria, os Estados Unidos começou uma campanha muito grande e uma teoria, de certa forma, de que os americanos tinham que construir uma família ideal para sobreviver a esse fim do mundo. E o que era essa família? Basicamente um pai e uma mãe, né? Um irmão e uma irmã, que seria a coisa mais ideal ali para a reprodução da humanidade no futuro, né? E é claro, todos brancos. Então, a ideia da família nuclear, essa construção da família, vem ali desse período dos Estados Unidos, dos anos 70, 80, trazendo essa ideia do pai provedor, da mãe que é a cuidadora da casa. E no universo de Fallout nós temos essa construção sendo apresentada também ali para as pessoas que vão sobreviver, que vão viver dentro dos vaults. Aí tem um ponto bem interessante que é toda a construção da tecnologia, do mundo de Fallout, que é bem pautado em uma ideia do retropunk. Que o retropunk basicamente é uma derivação ali do cyberpunk, que é aquela tecnologia do futuro, só que é um futuro que está degradante, está sendo dominado pelas corporações. Aqui no retropunk é um pouco diferente, ele também é dominado pelas corporações. Contudo, é quase como se a estética dos anos 80 se mantivesse mesmo no futuro. Quando a gente olha para a tecnologia de Fallout, o próprio Pip-Boy, que é aquele relógio que eles usam para verificar a saúde, para verificar como que está o status deles, e dentro do jogo é a sua ferramenta essencial ali para você enfrentar os inimigos, nós vemos como que essa tecnologia se mantém ali com uma estética dos anos 80. Ela não evoluiu. Vamos falar que a gente tem a televisão de 40 polegadas LED, ultra plasma, mas no retropunk não. Ainda aquela televisão de tubo, só que vai ser uma televisão de tubo que flutua, por exemplo. E na série isso é muito conectado não somente ao universo, mas aos personagens também. Porque é muito interessante que a gente vê ali o Cooper, por exemplo, que é o necrótico, mostrando o passado dele e o presente, e mostrando esse contraste entre essas duas realidades, e mostrando ali como que o mundo se adaptou, mas de certa maneira certas coisas não mudaram, só mostraram sua verdadeira aparência. E esse problema de identidade ali que existe é talvez o melhor ponto da série, porque nós vemos que o que conecta todos os personagens ali é essa falta de identidade que eles têm. A própria Lucy, que tenta encontrar o seu pai, ela perdeu a mãe. Ela não tem uma mãe, logo ela não sabe parte da identidade dela e ela tem que descobrir isso no mundo lá fora. E é muito bom o contraste da personagem para esse universo pós-apocalíptico, porque ela fala a regra de ouro, sempre faça o bem para uma pessoa, se possível. Só que não é bem assim. Essa regra de ouro é uma ideia idealizada e americanizada do ideal da visão americana, do sonho americano. E vendo o contraste disso para a realidade destruída ali pelo próprio sonho americano é muito interessante. O Cooper, que é o necrótico, também é muito curioso, a gente vendo ali os aspectos que ele tem em comparação com o seu passado, ele sendo esse personagem que é um cowboy, que o cowboy, né, basicamente ele era a idealização do herói americano, e aqui não, aqui ele é a idealização do inimigo, do vilão, que está indo contra a ideia do sonho americano. Então por que ele está indo contra isso? O Maximus também, que é esse garoto que tem o sonho de ser um soldado de ferro, né, de usar a armadura, só que aí ele começa a perceber que esses soldados, esses supostos heróis, na verdade morrem de medo do mundo lá fora e não queriam estar lá.
Então, todas essas perdas, essas faltas de identidade, esses personagens quebrados, eles vão se encontrando e essa conexão vai sendo feita ali dentro. E talvez esse seja um dos pontos mais interessantes da série, porque pra mim isso retrata muito da falta de identidade que a gente tem atualmente devido ao próprio capitalismo. E eu sei que você vai olhar e falar assim, meu Deus, vai criticar o capitalismo, só que pensa bem um pouco. As roupas que você usa, os produtos que você consome, os perfis que você segue nas redes sociais. Quando você para pra pensar, é realmente porque você quer aquilo ou porque você foi condicionado àquilo? A identidade que temos hoje não foi feita por nós, mas sim por um algoritmo, por uma ideia que foi construída e passada pra gente, e o que nos fez moldar essa identidade que temos dentro das redes sociais. E essa construção de identidade parte muito sobre certos elementos e objetivos que são dados pra gente. Você tem que ter uma casa, uma família, você tem que ser bem-sucedido, você tem que formar na sua faculdade. Então, são objetivos claros que você não entende o porquê você segue eles, parte deles, mas você tem que seguir. E se você não segue, você se sente um fracassado, você sente que falhou de certa maneira. Porque a identidade, como nós enxergamos hoje em dia, parte muito mais daquilo que consumimos do que daquilo que somos. E isso é algo que as pessoas deixam de perceber, né? Tem um estudo do... Tá aqui o livro, se pegar. Peguei. Tem um estudo do Carl Jung, né, que basicamente ele criou um estudo sobre arquétipos e tudo mais, só que ele fala sobre persona, que é essa construção de identidades que você cria para o mundo, né? Quem você é para o mundo lá fora. Então, é muito curioso ver hoje em dia as pessoas nas redes sociais, por exemplo, construindo identidades próprias e sendo pessoas totalmente diferentes. Pessoas essas que não são no privado, no pessoal, dentro das suas casas. E por que isso também surge como uma maior arma do capitalismo para nos privar das nossas próprias opiniões, para construir uma opinião singular e para nos fazer gostar de certas coisas, ou opinar sobre certas coisas, até mesmo nos manter calados. Porque usando dessa crise de identidade, com o tempo, a gente mesmo vai se destruindo. Nós mesmos iremos nos perder e não saberemos mais quem nós somos. Basta olhar para as crianças hoje em dia que estão nascendo, consumindo redes sociais, consumindo internet, e elas já nem sabem como era o mundo antes. Imagina como é o mundo agora. E eu não estou partindo de um ponto conservador do mundo antigamente era melhor. Não, eu estou partindo do ponto de que o consumo capitalista era diferente, de que o consumo era menor, de que havia ali uma ideia menor desse consumo. Ele ainda existia, claro, basta ver, sei lá, nos anos 70, propaganda de cigarro e criança fumando na rua, mas cada vez mais ele está se adaptando e está consumindo mais do nosso dia a dia. O celular que você usa aí faz você ficar conectado 24 horas. E na série eles falam muito bem sobre o tempo. Eles falam muito bem sobre essa ideia de que vai ser o tempo que vai fazer eles vencerem. Porque no final das contas, as pessoas normais, o proletariado, não vai estar aqui vivo para ver esse mundo. Tudo bem que os capitalistas não vão perceber que sem a força, a mão de obra, eles não vão ter alguém para gerar os seus lucros. Mas eles percebem o seguinte, que o tempo vai ser aquele que vai construir o futuro deles. E eles podem construir da maneira que quiser, fazendo da sociedade deles o que eles quiserem ao seu bem querer, sabe? Uma sociedade só de pessoas brancas, só de homens e mulheres servintes. Uma sociedade construída a partir da perspectiva deles, do que é melhor e do que tem mais valor para eles, sabe? Então, a série Fallout é muito boa e, cara, vale muito a pena ver. Fora tudo isso, tem uma ação que é sensacional, efeitos especiais também. E vale lembrar também que tem a questão, que igual eu tô falando aqui, da quebra da expectativa do pai, né? Essa figura do pai, porque a gente tem a mãe da personagem principal, que é a Lucy, que faleceu.
Isso é falado no primeiro episódio. E quando ela vai buscar o pai dela, ela vai aos poucos percebendo que a visão que ela tinha do seu pai não era exatamente aquilo que ela imaginava. E isso reflete em muito a visão da ideia americana mesmo. Porque a ideia americana é a figura de um homem, né, que foi construída no mundo contemporâneo. Então é interessante ver como que isso vai sendo quebrado também conforme o tempo. Mas bem, eu acho que eu falei demais, falei um monte de assuntos aqui também, acabei embolando algumas coisas, outras coisas não, mas vamos continuar o assunto, o debate nos comentários. Deixe aqui o que você achou da série, caso tenha assistido. Caso não tenha assistido, vai conferir. E também, como eu já falei lá no início do vídeo, curtir, comentar, se inscrever e redes sociais na descrição. É isso, nos vemos até o próximo vídeo aqui no Código Desse Dispensar. Tchau!